Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Diga assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura e reina para sempre. Aleluia, graças a Deus. Eu creio que nessa noite Deus tem algo especial para mim, para você, no nome de Jesus. Eu queria uma pilha, que essa pilha aqui vai acabar. Não tem jeito. Fala, seu irmão aí, agora vai. Aleluia. Eu quero agradecer a presença de cada um que está aqui, no nome de Jesus. As pessoas que estão aí na internet nos acompanhando. Que Deus abençoe também no nome de Jesus. Nós estamos nesse mês de janeiro, na verdade, uma saga de mensagens sobre transformações. Porque esse ano é o ano de transformação. Então, nesses 3 domingos aí para trás, se você entrar no YouTube, você vai entender aonde a palavra está te conduzindo, onde a palavra, na verdade, está gerando na nossa vida umas transformações, mudanças. Então nós estamos caminhando debaixo dessa direção da palavra. Deus abençoe, seu Vilmar. Nós estamos caminhando aí debaixo da direção dessa palavra. E se você voltar aí a 3 domingos ou 2 domingos aí atrás, nesse e no outro, né, que é 3 domingos aí com esse, você vai entender o quanto Deus tem sido bom para nós, o quanto Ele tem nos dado entendimento na sua própria palavra, o quanto Ele tem nos conduzido a receber coisas grandes da parte do Senhor. O tema transformação é um tema bastante forte, é um tema, na verdade, é um tema que a Bíblia aborda em toda a Bíblia. Deus é um Deus transformador, é um Deus que quer nos fazer crescer, quer nos fazer, em nome de Jesus, ser transformados pelo seu poder. Deus é um Deus, não é um Deus de mesmice, mas é um Deus que quer, em nome de Jesus, transformar a minha e a sua vida. Deus não quer nos deixar do mesmo jeito, no mesmo nível, as coisas acontecendo do mesmo jeito. Deus não quer te deixar contando a mesma história o ano inteiro, não, de maneira nenhuma. Deus não quer te deixar contando a mesma história triste o ano todo, de maneira nenhuma. Então, quando a gente entende que esse Deus é um Deus transformador, que esse Deus é um Deus que quer que eu e você se movimente, quer que nós tomamos, na verdade, atitudes de transformação, atitudes que vai mudar a nossa história, atitudes que vai, em nome de Jesus, jogar por terra toda a fúria do inimigo, jogar por terra todo o embaraço que o inimigo tem tentado, que nós podemos, em nome de Jesus, eu e você, temos a oportunidade de tomar decisões em Deus, e nada nos impedir de viver o milagre da parte do Senhor. Isso é muito fácil, é muito poderoso, sim ou não? Então, o tema da mensagem de hoje é algo assim bastante poderoso, porque eu estava orando e buscando ao Senhor, e falar nesse tema é algo assim que a gente precisa de ter muita assim, instrução no Senhor, porque é um tema onde Deus quer fazer, fala comigo assim, em nós e através de nós. Fala comigo assim, um tema da mensagem. A sua boca é o volante da sua transformação. Então, pastor, vamos mudar. A sua boca é o volante da sua prosperidade. Se você está falando assim, eu não consigo, eu não dou conta, esse dinheiro é uma bicharia, nada dá certo, você está entendendo para onde você está direcionando a sua vida. Se você só fica falando assim, não, mas nada está mudando, nada acontece, não estou acreditando em mais nada, eu estou uma pessoa cética demais, não acredito em mais nada, nada me convence, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Entenda, você está descobrindo para onde a sua boca está te direcionando. Então a sua boca é o volante da sua transformação. O que você quer dizer com isso, pastor? Entenda, Deus quer te transformar, mas Ele precisa que você esteja, em nome de Jesus, com uma palavra profética nos seus lábios, com uma palavra de fé nos seus lábios. Deus precisa que você acredite, porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus sem fé, não dá para agradar a Deus sem acreditar. A Bíblia vai dizer bem claro, agrada-te do Senhor e Ele satisfará
satisfará o desejo do seu coração. Aleluia! Então o que a gente entende com isso, pastor? Eu quero te dizer que da semana passada, de domingo até agora, entenda aonde a sua boca te levou, onde a sua boca te direcionou, qual foram as curvas que você não quis fazer e teve que fazer porque falou o que não deveria ter falado, diz o que não, na verdade, pai, pastor, eu não quis dizer isso, entenda, depois que sai, direciona, depois que sai, planta, depois que sai, infelizmente, é resultado, a gente vai ter que colher, porque palavras são sementes que uma vez plantadas, vão dar o seu fruto. Então, se nós estamos falando sobre transformação, passou, tem umas coisas na minha vida não muda. 2025 foi de um jeito, eu estou em 2026 e parece que eu entrei do mesmo jeito. Será que não é a sua boca, não? Será que não é aquilo que você está falando, não? Porque se a sua boca, entenda isso, se a minha, a sua boca é o quê? O volante que direciona a minha, a sua transformação. Então, se a minha e a sua boca é esse volante que está guiando, entenda aonde nós estamos, fala comigo assim, errando, aonde nós estamos deixando de falar, aonde nós estamos deixando, entenda, tem gente que infelizmente, entenda, ele não fala e quando ele fala, ele põe tudo a perder. Tem gente que vai guardando, vai absorvendo, ele é uma esponja, quando tem que apertar, escorrer, ele pôs tudo a perder, ele fala de maneira que não deveria falar, entenda, eu sou verdadeiro, não, se é sem educação, é diferente, falar a verdade, até para falar a verdade a gente tem que ser educado, até para falar a verdade a gente tem que ter jeito, não é porque eu estou com a verdade que eu posso ser sem educação, não é que eu estou com a verdade que eu posso ser bruto, não é porque eu estou com a verdade, entenda isso, que eu posso, na verdade, irmão, ser deselegante, então entenda, tem gente, irmãos, que está guiando como uma esponja, engolindo tudo, quando ele tem que apertar a esponja, para escorrer tudo, infelizmente, ele põe tudo a perder. Eu não sei quanto a você, mas eu levei um choque com essa direção, porque a gente entra nessas portas, a presença de Deus se manifesta, Deus vem, Deus se apresenta, Jesus está no ambiente, a presença dele está no ambiente, mas entenda, se não tiver uma ação nossa, infelizmente, irmão, nós vamos perder Jesus aqui dentro, como Marta perdeu Jesus dentro da casa dela, ela fazendo algo para ele, ainda conseguiu perder ele lá dentro. Porque a Bíblia fala que ela abriu a porta e nem percebeu que ele entrou. Quando ela foi cobrar, ela falou assim, o senhor não se importa que a Maria está aí nos seus pés, ela não faz nada. Ela podia falar para ela me ajudar, entende? Ele falou, Marta, você está muito afadigada, você está muito, na verdade, atarefada, você está acelerada demais, você está envolvida com muitos afazeres e nem percebeu que a melhor parte foi a Maria que participou. O que você quer dizer, pastor? Que o culto num todo, desde a abertura do começo, existe um momento, assim, existe um momento que eu só preciso ficar aos pés de Jesus. Mas entenda, se eu entrei aqui com a minha cabeça cheia de coisa, se eu entrei aqui com a minha cabeça pensando em várias coisas, se a minha cabeça não consegue sair, entenda isso, se a minha cabeça não consegue ficar nesse lugar, ela vai para a segunda, ela vai para a terça, ela vai para a quarta, ela vai para a quinta, ela vive lá no futuro da semana, mas infelizmente ela não consegue ficar, fala comigo assim, no presente. Irmãos, nós só temos o agora, o futuro não existe, fala assim, não existe. O que eu tenho é o presente, é agora, é uma dádiva, irmão, é algo muito precioso. Pastor, como que eu devo então entender? Eu devo entender que algumas coisas eu falei e peguei a direção errada. Algumas coisas eu disse, a direção foi? Quem já digitou no GPS errado? Tem como ele te levar para o lugar certo? Vamos de novo. Quem já digitou no GPS o endereço errado? Tem como ele te levar para o lugar certo? Assim é a nossa boca, estamos falando a coisa errada e querendo ir para o caminho certo. Pegou a chave, irmãos? Nós precisamos entrar nesse ambiente. Entenda isso, esse ambiente é um lugar, fala assim, de treinamento. Então o que eu preciso entender? Que esse ambiente ele está me treinando a tomar posse de algumas coisas. Então quando a palavra vier, entenda isso, capture a palavra, não deixa a palavra passar por você e você pensar assim, não é para mim não tem nada a ver não. Não, entenda, quando a palavra vir, captura a palavra, fala assim, Deus é para mim mesmo. Esses meses, esses dias, nós estamos no dia 25 de janeiro, até agora parece que não mudou nada, até agora não mudou nada na minha vida, algumas coisas eu não fiz, falei que ia fazer e não fiz, e eu tinha que tomar algumas decisões e eu não tomei.
as decisões que eu não deveria tomar, dessas eu tomei. Isso bagunçou minha direção, bagunçou meu destino, bagunçou meu propósito, não me deixa viver aquilo que eu tenho para viver. Entenda, irmãos, uma palavra que você liberar a seu próprio respeito pode mudar o quadro da sua vida. Passou em qual área? Fala comigo assim, em todas as áreas. Na área sentimental, na área conjugal, na área familiar, na área financeira. Entenda isso. Na área financeira é o principal. Porque quanto mais a gente reclama, menos a gente tem. Porque quanto mais eu reclamo, menos. Quanto mais eu falo, quanto mais eu profetizo, quanto mais eu falo que não tem, como eu falo que não está dando, que é pouco, dinheiro não vale nada, que não está dando para nada. Quanto mais eu falo, menos eu estou tendo, porque quanto mais eu estou falando, eu estou me direcionando para aquilo que eu estou falando. Entenda, quanto mais eu estou profetizando, mais eu estou vivendo aquilo que eu não queria viver. Entenda isso, quanto mais eu estou falando com a minha boca, eu estou sendo conduzido para áreas da minha vida que eu não queria dirigir, irmãos, que eu não queria passar. Tem estradas na sua vida que você pagaria tudo hoje para não ter entrado nelas. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Tem estrada buracada na sua vida, cheia de buraco. Tem nada a ver com a prefeitura, tem a ver com decisões que você tomou no passado. Estradas que você fala, pastor, se eu pudesse, eu nunca teria andado nessas estradas. Entenda isso, tem palavras que a gente disse, que infelizmente nos colocou em situações que hoje a gente fala, para que eu fui inventar isso? Sim ou não, irmãos? Minha avó falava um ditado muito poderoso, ela dizia assim, ela falava assim, meu filho, deixa eu te falar um negócio. Tem gente, meu filho, que está na benção, mas tem gente que procura o inferno com as suas próprias mãos. Tem gente que procura o inferno com as suas próprias mãos. Tem gente que é tão ruim de natureza, que ele fala assim, eu vou pagar para ver. E nisso, irmãos, quando começa a ser cobrado, ele fala assim, o preço é muito caro, as coisas ficou muito caras. Então se a minha boca é o volante que faz o quê? A minha boca é o volante que faz o quê? Que dá o quê? Que dá direção, irmãos. Pois bem, claro, a minha boca, na verdade, é o volante da sua transformação e da minha transformação. Nessa noite eu não sei se a gente vai conseguir, na verdade, absorver isso, mas eu queria que você anotasse pelo menos essa frase, para você entender como que você está sendo direcionado por você mesmo, como que as suas palavras estão, na verdade, te direcionando, aonde você falou que ia fazer e não fez, aonde você disse que ia, na verdade, cumprir e não cumpriu, e a gente entra nesse ambiente, e talvez a gente quer requerer algumas coisas de Deus, e Deus está falando assim, não, deixa eu te falar, eu não tenho nada a ver com isso, você tomou algumas decisões quando você falou, e quando você falou, você se direcionou, e quando você se direcionou, você infelizmente se afastou, quando você se afastou, infelizmente ficou complicado. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, quando eu falo assim, transformações, fala comigo, sempre. Não, fala bem forte, fala assim, transformações sempre. Sempre. Fala assim, vai me levar para um próximo nível. Irmão, ninguém é transformado para ficar do mesmo jeito. Quem pegou? Então, cada transformação que a gente vive, que a gente está passando, fala assim, ela vai me conduzir a um próximo nível. Se Deus te transformar hoje, algumas coisas nos seus lábios, na sua maneira de se postar, na sua semana, no seu dia a dia aqui, se você sair daqui com uma palavra profética nos seus lábios, no seu coração, e no decorrer da semana você fala assim, Deus, eu quero ir para o próximo nível, cansei de ficar falando essas coisas, cansei de ficar reclamando daquilo que na verdade não era para mim estar reclamando, cansei de ficar falando de coisas que não vai mudar, é eu quem preciso mudar, cansei de querer ficar mudando o outro. Entenda, irmãos, nós não vai mudar ninguém, irmãos. Essa é a verdade. Nós não muda ninguém, irmão. Quem nos transforma é o Espírito Santo. Quem nos transforma é o Espírito Santo. Nós temos personalidades diferentes, nós temos temperamentos diferentes, nós temos caráteres sendo formados no decorrer do processo que Deus tem para nós. Nós temos personalidades talvez totalmente diferentes, entenda. Deus está trabalhando nessas coisas tudo, então fala comigo, ninguém tem o poder de mudar, fala comigo assim, ninguém. Sim ou não, irmão? Entenda isso, Deus sempre tem fala comigo, um próximo nível, para eu e para você. Fala assim, para mim e para você, Deus tem um próximo nível. Sim ou não, irmão? Só que tem uma coisa, fala comigo assim, Deus nunca vai me levar a um próximo nível. Fala assim, nunca vai me levar num próximo sem me provar primeiro.
Entenda, entrou nesse ambiente, você está sendo, fala assim, provado. Você está sendo provado pelo tempo, pela logística, talvez pelo horário. Você está sendo provado por uma coisa que você queria ouvir e não ouviu. Esse lugar é um lugar que prova os nossos corações. Esse lugar é um lugar onde, na verdade, põe um prumo no nosso coração. É onde alinha o nosso coração. Esse lugar é um lugar que você não veio ouvir o que você quer, você veio ouvir o que você precisa. Esse lugar é um lugar que, na verdade, você não veio receber algo só de bom, porque nós não é bonzinho para ficar só escutando coisas boas, não, irmão. Uma palavra profética, ela tem que te corrigir, ela tem que te redarguir, ela tem que te instruir, ela tem que te colocar no eixo, no prumo, entenda. Se você for num ambiente onde as coisas são só boas, tem alguma coisa de errado, porque você não é tão bonzinho assim. Sim ou não, irmão? Nós não é tão bonzinho assim, não. Então, quando a gente entra, fala comigo, num ambiente como esse, fala comigo assim, é transformador. Porque, entenda isso, Deus não vai, o mestre, o Senhor não vai, na verdade, nos passar para o próximo nível, sem provar, fala comigo assim, antes o nosso coração. Fala assim, você só vai passar para o próximo nível se Deus provar o seu coração. E coração é coisa, fala assim, é coisa que Deus entende. Fala assim, coração é coisa que Deus entende. Abraão foi provado, irmão, no seu coração. E quando a gente lê Gênesis 22, nem precisa abrir, mas a Bíblia vai dizer assim, aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. É interessante que a gente acha que a gente é só provado, que Deus transforma a gente só na luta, não. Em Gênesis 22, Abraão estava vivendo o melhor tempo da sua vida. Fala assim, o melhor tempo da sua vida. Fala assim, é o tempo mais perigoso. Quando tudo está dando certo. Gênesis 22, na vida de Abraão, fala assim, tudo estava dando certo. Quem já viveu um tempo tudo dando certo? Olha, irmão, levanta a mão, Deus está te vendo, viu? Gente feiura. Tem gente que está vivendo um tempo tudo dando certo, mas ele está igual o tema da mensagem. A boca está sendo o volante que conduz ele à transformação. Ele não está entendendo o tempo. Mas aqui em Gênesis 22, a Bíblia vai dizer que Abraão vivia o melhor tempo. E no melhor tempo, Deus ia falar assim, subir de nível. Fala assim, subir de nível. Então eu entendo, você pode acessar Deus no momento de dificuldade, ou você pode, interessante, encontrar Deus no melhor tempo da sua vida. Abraão estava no melhor tempo da sua vida, a promessa, fala comigo assim, tinha cumprido. O Isaac tinha nascido, tinha tudo dado certo na vida dele, estava vivendo a promessa, brincando com o menino. Deus olhou do céu e falou assim, vou subir o Abraão de nível. E a Bíblia vai dizer assim, e provou Deus a Abraão, fala assim, provou Deus a Abraão, sim ou não? Provou de que jeito? Pedindo o menino, fala assim, pedindo. Porque não tem nada que prova a gente mais do que pedir alguma coisa. Ninguém gosta que Deus lhe peça nada. Porque Deus nunca vai te pedir uma coisa que você está disposto a entregar. Tudo que Deus te pede é tudo aquilo que você não está disposto a entregar. A viúva que, na verdade, o profeta encontrou, a Bíblia fala que ela estava catando lenha. Ele pediu água, ela foi prontinha para buscar. No meio do caminho, ele falou assim, para aí, faz para mim um bolo. Ela falou assim, agora o bolo não. Eu só tenho uma medida lá em casa, vou fazer para mim, para meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Deus tem o poder de te pedir aquilo que você não quer dar. Sua atenção. Eu acho que a coisa mais difícil hoje é Deus ter a nossa atenção. É Deus ter a nossa atenção. Naquele dia, a atenção de Deus, a atenção de Abraão foi totalmente para Deus. Deus falou, me traga o menino. E a Bíblia fala que Abraão diz assim, ó, eis-me aqui. Fala como? Então entenda isso, fala comigo assim, Deus nos prova. Sempre que quer nos passar para o próximo nível. Sabe por quê, irmãos? Obediência não tem data de validade. Ou no vale ou na benção tem que obedecer. Uau! Obediência não tem data de validade. Ou na benção ou no vale tem que obedecer a igreja. Quantos eu vim entrar aqui e receber e ir embora? Um tanto. Entrou, recebeu e foi embora. Porque o maior sintoma da vitória é a amnésia. Pastor, quando eu receber, pode ficar tranquilo. É mesmo? É. Quando você tem uma certa experiência, e você está conectado com o Pai, essas coisas te chateam, te deixa triste, decepcionado, não com a pessoa, mas decepcionado
pelo fato de entender aonde vai dar o negócio. Não é verdade? Você sabe aonde vai parar. Então, aqui na Bíblia, Deus está nos ensinando que na bênção ou no vale, Ele quer de nós obediência. E se a gente não obedece, a gente pede, fala assim, o acesso. Porque Deus, Ele trabalha com quem é obediente. Ah, pastor, eu não quero obedecer, não, é sua opção, não tem importância. Ah, pastor, ninguém manda em mim, está tudo certo. Ah, minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Sério mesmo? Todo mundo tem a ver com a sua vida, irmãos. Sim ou não? Quer que eu prove na Bíblia? Jonas falou assim, ó, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Como assim, Jonas? Te mandei para Nínive, você quis ir para Tarso? Não, ninguém manda em mim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Sério, Jonas? Vou te provar aqui. Todo mundo tem a ver com a sua vida. Na hora que ele entrou no barco, veio uma tempestade. O dono do barco, se ele soubesse, ele nunca tinha vendido aquela passagem para o Jonas. Porque ele não tinha nada a ver com a vida dele. Sim ou não? Naquela noite, ele perdeu quase toda a sua embarcação. E ainda teve que jogar Jonas do barco no mar. Consultou a Deus. Falou, Deus, dá para jogar esse homem? É para nós fazer isso mesmo? É para nós cometer esse homicídio, taca ele no mar e larga e abandona? Deus falou assim, pode jogar que eu vou cuidar dele. Então entenda, todo mundo tem sim a ver com a sua vida. Se Deus quiser, tem. Porque agora que não está bem, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas passa uma luta para você ver. Passa um tempo que você tem que contar a moeda. Todo mundo tem a ver com a sua vida. Você quer que todo mundo participe da dificuldade que você está vivendo. Nós é bom é na benção, nós rota grosso, nós é bom com o dinheiro no bolso, nós é bom é com as coisas dando certo. Quando Deus fala, vai para o lugar que eu estou te mandando, e se você não for vai dar errado. Todo mundo teve a ver com a vida de Jonas. Todo mundo lançou a sorte e falou, Deus está falando, joga esse cara no mar. E ó, jogou ele no mar. Sim ou não, irmãos? Então entenda, quando nós entramos nesse ambiente aqui, irmão, nós entramos para, entenda isso, nós entramos pronto para a guerra. Ah, pastor, eu quero ficar em paz. Todo mundo que quer ficar em paz tem que estar pronto para a guerra, irmãos. Tem que estar pronto para partir para cima. Crente não foi feito para ficar na moleza. Crente não foi feito para ficar, céus ouvidos, tudo é errado para mim, nada dá certo, ninguém me ama, ninguém me cumprimenta com a paz do Senhor. Ah, não, eu vou vir nessa igreja mais não. Irmão, isso não é coisa de crente. Crente foi feito para ser formado no fogo, na batalha. Crente foi feito para ser formado, irmão, no relacionamento com Deus, irmão. Crente não foi feito para ser fraco. Deus nos deu um espírito forte, nos deu um espírito de ousadia, de coragem, irmãos. Ele nos ungiu com óleo de alegria. Aleluia. Então, o que a gente entende? Fala assim, o que a gente fala assim? Eu entendi que processo tem tudo a ver com transformação. Quem entendeu isso, irmãos? Nós estamos vivendo dias, irmãos, que o problema não é nem Deus falar nas igrejas, o problema é a gente obedecer. Sim ou não? Porque se você falar que Deus não está falando, está igual o pastor quando terminou o culto. O pastor ficou na porta, terminou o culto, o irmão foi passando, o irmão passou e falou para ele assim, pastor, deixa eu falar um negócio, hoje o culto foi bom não. Deixa eu te falar, não cantou o hino que eu queria, nossa, as irmãs estavam muito maquiadas. Deixa eu te falar, nem pregou o que eu gostava. Nossa, eu não senti nada. O pastor falou assim, é morto, não sente nada mesmo não. Sim ou não, irmão? Aqui nós não canta para nós canta para ele. Aqui nós não adora para os homens, nós adora para ele. Sim ou não, irmão? Então entenda, o culto, irmãos, você decide se vai ser uma bênção ou não. Pegou a chave, irmão? Você decide quando entrar as portas se vai ser uma bênção ou não na sua vida. Você determina se você vai levantar a mão, se você vai renunciar, se você vai se arrepender, se você vai entrar no rio. Entenda, a função nossa aqui é levar vocês para a beira do rio. Empurrar nós não pode. Pegou a chave, até vontade, dá uns irmãos. Sim ou não, irmão? Ah, pastor, não sei nadar. Vai, não afoga não, tudo. Dá vontade, sim ou não, irmão? Mas a nossa função aqui é deixar na beira do rio. Aí tem uns que só põem o pé. Tem uns que põem o joelho. Tem uns que põem os arteiros, sim ou não? Tem uns que põem os lombos. E tem uns mais ousados. Aqui nada, moço. Eu vou, mergulhar. Quem está entendendo o mistério, irmão? A decisão é nossa. Então entende, nós não temos responsabilidade. Como é que vai ser seu culto? Não, você decide.
A nossa responsabilidade aqui é de adorar Ele, de louvar o seu nome, de bendizer a sua presença. Glória a Deus! Aleluia! Porque o tamanho da sua fé direciona onde você vai chegar em Deus. Que frase, irmãos. O tamanho da minha fé direciona? Aonde eu vou chegar o quê? Em Deus, irmãos. Fala assim, no Velho Testamento. O profeta para abençoar, fala assim, para abençoar. Fala assim, ele tinha que estar bem. Ah, pastor, me prova isso na Bíblia. Jacó e Esaú. Ele falou assim, meu filho, vai lá e pega uma caça e faz aqui guisado para mim, que eu gosto mais. Quando eu tiver com a barriguinha cheia, bem tranquilinho, tivesse naquele momento, você vem que eu vou te abençoar. Pegou a chave, irmão? Pegou a chave como funciona? Pegou isso ou não? Pegou ou não pegou, irmão? Aí você entra aqui todo azedo. Quem está entendendo, irmão? Não agrada a presença. Não glorifica. Faz, Jesus, eu te amo, um beijo para o Senhor, Jesus. Isso é lindo na minha vida. O Senhor me tirou, foi do quinto dos infernos. Vivia de um jeito lascado. Estou muito melhor do que eu merecia, não tem nem como. Estou muito melhor do que eu merecia. Senhor, eu estou aqui é para te adorar, para bendizer o teu nome. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Aí a gente entra aqui e fala comigo assim, parecendo que bebeu vinagre. Sim ou não, irmão? E Deus que falou assim, não estou entendendo nada, eles tinham que estar bem, porque eu estou aqui para abençoar. Quem está entendendo, irmão? Eu estou aqui para liberar, assim, para liberar a palavra. Quem entendeu o mistério? Então, a gente consegue entender bem claro aqui, irmãos, que o culto, fala comigo, é sobre percepção. Não, vamos lá. O culto é sobre percepção. Então, a maneira que eu estou percebendo, eu tento a percepção do culto, a maneira que ele está fluindo, a maneira que ele está me direcionando, o louvor está me direcionando, a maneira que está acontecendo, a maneira que a palavra, a ministração está sendo. Entenda, eu preciso falar comigo assim, ter uma percepção, falar comigo assim, espiritual. Porque se eu tiver uma percepção carnal do culto, o que é que vai acontecer? Fala, nada. Deus opera na carne, Deus opera na incredulidade, Deus opera naquele que está desanimado. Não, pastor, eu estou num desânimo, nossa, eu não estou aguentando. Irmão, lute contra isso, isso não faz parte de você. Pode ser um momento da sua vida, mas isso não é você. Essa situação não é você. Deus te deu graça, Deus te deu força, Deus te deu alegria, Deus nos deu paz. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Tem o quê? Uau, irmão. Fala para o seu irmão assim, te anime. Fala assim, ô mulher, firma o golpe, vai dar certo. Quem pegou a chave aí, irmãos? Falei, ô varão, deixa eu te falar um negócio. Fala assim, apruma, moça. Deus tem algo para a sua vida, em nome de Jesus. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Eu creio nisso. Quando eu tomo, fala assim, quando eu tomo, fala assim, posse. Fala assim, quando eu tomo posse. Fala comigo assim, a posse é a ação da fé. Abre aí, então isso não é falar, não é crente, abre a Bíblia aí, Isaías 3:10, abre aí. Isaías 3:10. Isaías, você poder ler ali, ó. Estou falando que a ação, ela é poderosa. Isaías 3:10. Diz a quem? Não, vamos de novo. Diz a quem? Que o quê? Por quê? Tem uma que fala assim, do fruto das suas ações. Fala assim? Isso aqui é uma boa notícia ou não é? Irmão, só tem boa notícia aqui, viu? Lá fora, tá tudo fora do propósito. Quem pegou a chave? Sem uma boa notícia, ó. Diz a quem é o justo. Fala assim, sou eu. Você consegue colocar essa palavra no pessoal? Diga ao justo o quê? Ah, não, irmão. Ninguém está acreditando nisso, não, irmão. Não, irmão, vamos pôr o diabo para acreditar, irmão. Fala assim, diz o justo, sou. Aleluia. Dizei ao justo que bem lhe irá. Fala assim, eu creio. Fala para o seu irmão, vai dar certo. Deus tem esse para a sua vida. Porque comerão do fruto das suas obras. Então eu entendo, irmãos, que quando eu tomo posse, a ação, entenda isso, a posse é a ação da fé, irmãos.
Então não dá para entrar nesse ambiente, entenda isso, e não ter uma ação, fala comigo assim, de fé. Porque sem uma ação de fé, sem manifestação espiritual sobre a nossa vida. Aí é entrar num culto religioso, cheio de religião, não vai mudar nada na nossa vida. Nós temos que seguir os passos de Jesus, ver as diferenças, que é aquilo que Ele está dando como direção. Se Deus está falando para você mudar, se Deus está falando para você tomar uma decisão, se Deus está falando para você ser direcionado, recalcular suas rotas, é o momento, irmãos. Porque a nossa boca, infelizmente, ela é o volante que gera transformação na minha e na sua vida, irmãos. Chega de ficar só reclamando, fala assim, eu não aceito isso. Não, fala bem forte, eu não aceito isso. Sim ou não? Fala para você, irmão, sabe qual é o nosso maior problema? Que nós entramos naquelas portas, buscando a Deus só por necessidade. E Deus quer de nós aqui dentro intimidade. Pegou a chave, viu aí a diferença? Nós entramos buscando o quê? Ah, Deus, faz isso para mim, faz aquilo. Ah, Deus, arruma minha vida sentimental. Nossa, eu estou muito ruim. Meu Deus, eu estou baqueado, eu não estou aguentando essa situação. Essa semana eu conversei com um cara apaixonado. Cara apaixonado é um veneno. Nossa, Deus. Eu atendi um cara apaixonado. Meu Deus do céu, o cara apaixonado é louco, irmão. Mulher apaixonada também é complicado, mas homem apaixonado. Misericórdia. Tudo que eu falava para ele, irmão, ele não registrava, ele queria ouvir o que ele queria ouvir. Já viu? Quem conhece gente assim, quer ouvir o que quer? Você fala, ó, é assim, ele, não, mas não, não, mas é assim, não, mas não, mas é assim, não, mas não, mas é assim. Aí você fala assim, não, vai ter que dar um tempo. Sim ou não, irmãos? Aí ele me questionou sobre uma decisão, eu falei assim, ó, posso falar a verdade? Ele falou assim, pode. Eu vou falar assim, ó, nessa decisão você está emocionado. E ela vai correr um grande risco. Todas as decisões que nós tomamos emocionadas, elas têm grandes risco. Por isso o culto não pode ser de emoção, o culto tem que ser racional. Você tem que entrar aquelas portas sabendo o que você veio fazer aqui. Você não pode vir aqui e alguém te conduzir, na verdade te levar nas suas emoções, te enganar. Entenda isso, porque as nossas emoções, o que eu gerar aqui de emoção, dura 30 minutos, viu? Quantos? Vai durar só o tempo de você lanchar, depois você esquece tudo. O culto tem que ser racional. Então o nosso maior erro é entrar aquelas portas, fala comigo assim, por necessidade. Deus quer que a gente passe por intimidade, por propósito. Deus, eu vim te adorar, eu vim dizer que eu te amo, eu vim te buscar, eu vim entregar minha vida ao Senhor, eu vim entregar meus planos nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, que o Senhor tome a minha vida nas suas mãos. A direção dela, está todo mundo bagunçado, não estou dando conta de dirigir certo. A minha boca está me levando a decisões todas erradas. Mas hoje, nessa noite, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. E chega de fazer culto por necessidade. Uau! Deus pode fazer? Fala-me, pode. Mas você gostaria de uma pessoa que vai aproximar-se de você só por coisas? Só por interesse? Toda vez que ela te berasse é porque ela está precisando de alguma coisa? Você teria um bom relacionamento com uma pessoa assim? Toda vez que ela te aproximasse, ela queria algo de você, é só por necessidade que ela tem, e ela nunca pensasse em você, ela nunca na verdade te ouvisse, e o dia que você falasse não para ela, ia falar o que para você? O quê? Você nunca me ajudou mesmo, não é verdade? Já te pedi várias coisas que você nunca fez. Quem entendeu? Quem entendeu o mistério? Então fazer culto por necessidade, fala para o seu irmão assim, é perigoso. Irmão, venha num culto, entenda, venha num culto para adorar a presença dele. A Bíblia é bem clara, irmãos. Confia no Senhor. Confia em quem? No Senhor. Irmãos, e tudo mais ele fará. Quem crê nisso, irmãos? Confiança, fala comigo assim, confiança, fala assim, é a chave da transformação. Fala bem, cara, é a chave da... Fala comigo assim, o poder do processo. Quem acredita que o processo das nossas vidas, fala assim, tem um poder? Tem um poder ou não tem? Porque quando você não aprende com o processo que Deus cria, Ele cria outro processo. Agora ficou ruim, ficou? Todo mundo que está aqui está vivendo um processo. Em várias áreas. Quando você o quê? Nossa, você podia tanto gravar isso aí. Quando você não aprende. Vamos de novo? Quando você não aprende. Vamos de novo. Quando você não aprende com o processo que Deus cria o quê? Novos processos. Quando você não aprende com os processos que Deus cria novos processos.
Para que eu e você o quê? Aprenda. Processos na nossa vida. O processo nos fere, o propósito nos cura. O processo é o lugar onde ele vai te transformando, vai te moldando, vai te ajustando no molde certo. Aí vem o propósito e nos cura. Porque quando ele chama, ele fala o propósito, mas nunca conta o processo. Por quê? Porque a gente não suporta, fala assim, não suporta. Pensou Deus falando para José, José vai ser governador de uma cidade do país mais forte do planeta. Você vai ser secretário de segurança da primeira nação do mundo. Deus fala, José fala, meu Deus, que benção. Esses irmãos meus enjoaram demais, vou sair daqui de casa, vai dar tudo certo. Você não vai ter que lidar com eles mais não, te enchendo o saco, não, vai não. Você não vai ter que lidar com eles te xingando, te obrigando, não, te maltratando, não. Só que, José, você vai ter que levar 10 anos de cana, cadeia. Você vai ser injustiçado, vendido, tacado na cisterna, tirado da cisterna, levado para o pátio, levado para a prisão, depois para outra prisão. Você vai ter que passar em vários lugares. Você vai ter que ser acusado de ter molestado a mulher do primeiro-ministro do país. Sério? Sério. Mas depois você vai governar. Você aceitaria? Hã? Deus sempre, irmão, te chama para o propósito, mas nunca conta o processo. Quando você entrou nesse lugar, você veio por um propósito, mas nunca sabe qual que vai ser o processo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ah, pastor, eu não estou gostando do culto. Nossa, eu estou achando muito bom você não gostar do culto. Porque quer dizer que você está levando umas boas. Não, pastor, eu amei o culto, o senhor é tão bonzinho, eu falhei no culto, deu errado. Eu estou aqui para deslocar a sua fé. Eu estou aqui para mexer com a sua estrutura. Eu estou aqui para ser confrontado, você se confrontar com você mesmo. Se você sair daqui falando que gostou de mim, eu fico chateado. Nossa, não gostei tanto do pastor. Não alcancei o objetivo. Evangelho é transformação, irmão. Ele quer te transformar, ele quer te fazer tomar decisões importantes na minha e na sua vida. Sim ou não, irmão? Porque os processos nos transformam. Fala bem forte. Os processos nos transformam. Sim ou não, irmão? Deus não tem prazer. Fala assim, Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Sim ou não, irmão? Não é isso. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Sim ou não, irmão? De ninguém. Mas existe tipos de processo que Deus usa para nos fazer aprender de Deus. Uau! Eu fiquei meditando nisso. E aí Deus colocou algo no meu coração tão interessante, que lá em Jonas os processos foi assim. Deus, nos faz eu e você aprender com os processos. Primeiro, se você não aprende com a tempestade, fala assim, se eu não aprendo com a tempestade, Deus manda o peixe. Se eu não aprendo com o peixe, Deus manda a boboeira. E aí os processos vão indo. Pegou a chave aí, irmão? Pegou aí? Quem está entendendo isso aí, irmãos? Deus, em cada processo que Ele vai mandando, Ele vai nos ensinando etapa por etapa, até a gente aprender e ouvir e obedecer aquilo que Ele está querendo. Então o processo na nossa vida não é para a gente sofrer, não. É para nos moldar na medida certa. Tem gente que passa por um processo e fica obedientinho, irmão. Sim ou não? Não é verdade? Não é? Não é, irmão? Tem gente que passa por um processo e fica, fala assim, uma benção. Processos são para nos fazer aprender de Deus na nossa vida. Porque se você não aprende com as tempestades, Deus vai mandar o peixe, depois com a boboeira, até você entender que precisa mudar e ser transformado por Deus. Uau, irmão! Que é isso? Aí vem, a tua boca é o volante da sua transformação. Uau! Quebrou o relógio. Pode pregar? Abre em Lucas 7. Vou te ensinar sobre boca. E esse homem nem falou com a boca, hein? Vou falar sobre os seus pensamentos agora. Lucas 7,36 diz assim, 7,36. Rogou-lhe um quê? Fala assim, fariseu. Que comesse com ele. E entrando ele em casa do fariseu, assentou-se aonde? Pergunta quem que era que estava sendo convidado. Fala assim, Jesus.
Já deu para pensar que nesse ambiente aqui, nós convidou Jesus ou não convidou? Todo mundo tem uma mesa individual, que ele pode sentar. Não, isso é muito bonito, sim ou não, irmãos? Você saber que Jesus pode te atender aqui individualmente, que ele pode ler seu coração, seus pensamentos, ele pode ler a intenção do seu coração, ele pode saber o que você está pensando, ele pode saber tudo que está dentro do seu espírito, dentro do seu coração, ele pode sentar na mesa com você, porque nesse dia aqui, Jesus foi convidado para essa casa, esse fariseu aí chamado Simão. É interessante, porque a Bíblia fala que os 12 discípulos estavam na mesa, sentou aquele povão, aquela multidão, sentou nessa mesa, a mesa era baixa, fala assim, a mesa era baixa, e ele sentava na mesa com os pés assim, ó, para o lado, ó, quando sentava assim na mesa, a envergadura dos homens do passado era melhor que as nossas, viu? Então o pé ficava, ó, fala assim, para trás aqui, ó, que aquele povo lá andava mesmo, era malhadão. Pegou a visão aí? Não tinha carne, nada dessas coisas. Os pezinhos ficavam para onde? Ali para trás. Então Jesus sentou na onde? Fala assim, na mesa. De quem? Fala assim, Simão. Então olha o versículo 37, olha só para você poder entender. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou o quê? E o quê? Versículo 38. E estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com o quê? Da sua cabeça. Uau! E beijava-lhe os pés e ungia-os com o quê? Com um unguento. Então o vaso é uma coisa, o óleo é outra. Pegou a chave, sim ou não? Porque o vaso era o alabastro, pegou? É um vaso precioso de mármore, era um negócio fino. E o óleo era um unguento. Quando isso viu o fariseu, que tinha convidado, falando de que jeito? Dizendo, se este for a profeta, bem saberia que quem é? Que a mulher que lhe tocou é uma o quê? Pecadora. Uau. Fala comigo assim, até agora Jesus não falou. Já para pensar que até agora Jesus não pode ter falado, porque nós estamos com o pensamento do fariseu? Cultos, aonde o fariseu pensa, Jesus. Você viu aí? Jesus importou uma pecadora da onde? De fora. Ela veio de fora. No 41, Jesus vai falar e vai dizer assim, 40, respondeu Jesus e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele diz a mestre, um certo credor tinha 2, um devia 500, quantos? E o outro quanto? E não tendo eles com o que pagar, perdoou ambos, disse, pois, qual deles o amava mais? Simão respondeu e disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe diz o quê? Julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse, a quem? Vês tu essa o quê? Ele nem percebeu. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou os meus, o quê? Com lágrimas, e enxugou com seus? Não me deste ósculos, que é beijo, mas essa desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não me ungiu a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento caríssimo. Por isso digo que o quê? Os pecados lhes são perdoados. Porque há muito o quê? Mas aquele a quem pouco o quê? Perdoado, pouco ama. Disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa o quê? Pecados. Disse a mulher, a tua fé é o quê? Fala assim, isso aqui é um culto. Fala que eu posso ir em paz, perdoado, ou eu posso ficar igual o fariseu, com pouco pecado, mas porém não perdoado. Esse culto aqui é então, assim, para mim assim, ele é tão transformador. A Bíblia fala que ela levou um perfume que valia quantos? 300? Fala assim, dinheiro. Um ano de um trabalhador, fala assim, um ano de um trabalhador comum. Sabe o que é o mais forte? Que quando ela entrou, ela falou assim, é pouco, eu vou acrescentar lágrima e cabelo. Pegou a chave? Ela entrou e falou, só esse nardo com esse unguento é pouco.
eu vou ainda colocar lágrima e cabelo para os pés. Quando nós entrou aqui, o que nós trouxe? Pouco ou muito? Não estou falando de dinheiro, não. Pode ficar tranquilo. Eu estou falando das nossas atitudes aqui. O que nós estamos dispostos a abrir mão? Dá para você parar para pensar que ela preparou aquele culto, e aquele culto custou 1 ano da vida dela. 1 ano de um trabalhador custou muito mais. Quanto custou seu culto? Até agora. E ela falou, ainda é pouco, ele merece mais. Vai cabelo e vai lágrima. Ofertas, fala comigo, pessoais. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Não devia 500, 1,50 o outro? Ela não deu 300? Faltava quanto? Fala 200. Para dever do senhor. Ela não era. Ela falou assim, já que está faltando, dou cabelo e dou lágrima. Está passando, porque aqui é pessoal agora. Você tem coragem de semear alguma coisa pessoal nesse culto hoje? Estou falando de lágrima. Estou falando de DNA, não estou falando de dinheiro, não. Para guardar seu dinheiro, fique tranquilo. Eu estou falando de algo muito mais. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Ó, prata e ouro. O que dá valor ao dinheiro, Deus é dono, porque dinheiro não vale nada. O que dá valor ao dinheiro, porque você não sabe, dinheiro não é moeda, viu? Moeda é ouro. Dinheiro não vale nada. Vem a crise, ele desvaloriza. Pegou a chave? O que vale é ouro. Já viu quanto está o ouro? Todos os bancos reteve ouro. Na verdade, está guardando reserva. Pegou a chave? Deus é dono do ouro e da prata. O que dá valor ao dinheiro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando se nós estamos dispostos, nesse culto, a entregar o que ele merece. Porque igual a chave, irmãos. Pastor, Deus merece lágrimas de arrependimento, de convertimento, de conversão. Irmão, lágrimas de reposicionamento. Ah, não, irmãos. Aqui é tão fácil, aqui é tão fácil. É simples demais, fácil, é simples demais. Simão queria Jesus na casa dele para quê? Pergunta para quê? Fala assim, status. Jesus tinha curado, ficou famoso, falou, vou levar ele lá em casa. Vou levar quem? Se tivesse Instagram, Facebook, Jesus estava bombando. Pegou a chave? Porque ele tinha acabado de ressuscitar uma menina, estava morta. E tinha acabado de fazer grandes sinais. Falou, eu quero Jesus, ela em casa. Vai dar. Pegou a chave ou não pegou? Simão fala assim, queria Jesus na casa dele, fala comigo assim, por causa, fala comigo assim, de fama. Fala assim, só de fama. Simão convidou, mas não recebeu. Fala assim, convidou, mas não recebeu. Recebeu? Está cheio de gente fazendo culto assim, convida, mas não recebe. Convidou, ele entrou, mas ele lavou o pé dele? Ele beijou ele? Sim ou não, irmão? Convidou, ele entrou, mas não? Fala assim, fala comigo. Recebeu. Sim ou não? Quem crê nisso? Sabe qual é a parte mais difícil dessa palavra? É que Jesus está na casa de muita gente assim, não está gerando nenhuma mudança. Na casa de Simão ele passou, ele mudou, não mudou nada. Porque Simão, a primeira oportunidade que ele teve, ele julgou Jesus. Falou, se fosse profeta de verdade, saberia que essa mulher é uma pecadora. Jesus leu o pensamento dele e falou assim, ei Simão, vou te fazer uma pergunta clássica. Para você aprender. Fala assim, para você? Fala assim, aprender. Fala assim, aprender. Sim ou não, irmão? Olha o versículo 37 para você poder entender. Eis que uma mulher da cidade, uma o quê? Dá assim, pecadora. Sabendo que ele estava à mesa, na onde? Levou o quê? Fala comigo, ela ficou sabendo porque tem sempre alguém falando. Pegou a chave, irmão? Ela ficou sabendo, ficou? Porque tem sempre alguém. Não se esqueça isso, tem sempre alguém falando onde Jesus está para você. Pegou a chave, irmão? Ah, pastor, é só no culto. Não, irmão, estou falando fora, estou falando da segunda-feira. Tem sempre alguém direcionando onde Jesus está para você. A primeira coisa aqui que ela entendeu, a mulher toma uma atitude, qual? Ela foi, fala comigo assim, disposta, fala comigo assim, a oferecer o seu melhor. Qual é o seu melhor nessa noite? Pergunta para o seu irmão, qual que é o seu melhor nessa noite? Seu tempo, sua mente, pastor, mas já está dando 9 horas, nossa, amanhã é segunda-feira.
tem que trabalhar. Jesus bradar nessa madrugada, e aí, irmão? Sim ou não? Você só tem o tempo na mesa agora com ele. Não seja o Simão, irmão, o fariseu que só fica questionando. Ah, não, mas está demorando demais, meu Deus do céu. Nossa, Deus, misericórdia. Aí a sua boca está te direcionando. Você que sabe as curvas que você quer fazer. Pegou a chave ou não, irmãos? Então, fala comigo assim, eu creio. Ela levou o vaso de alabastro. Fala comigo, não foi de mão banando. Foi disposta a entregar tudo. Quando você entrou, você veio disposto a entregar tudo. Suas reservas, aqueles negócios, você fala assim, ah não, Deus, misericórdia. Meu Deus do céu. Quem está entendendo o mistério, irmão? Culto é lugar de entrega, irmãos. A gente vem para receber, Deus vem para pedir. Pegou a chave? A gente entra para receber, Deus vem para pedir. Ó, conserta, toma essa decisão, faz isso, vai que eu vou te abençoar, mas faz isso aqui. Não abre mão disso não, pegou a chave. Quem está entendendo o mistério? Eu estou caminhando para acabar. 38, estava comigo, 38, está para aí. Estando por trás aos seus, no culto, qual que é o melhor lugar? Quando ela entrou na casa, ela se lançou aos pés de quem? Fala comigo, ela não buscou mão, não buscou face, ela buscou os pés de? Pés, fala assim, de humilhação, fala assim, ela se humilhou. Fala assim, ela chegou no culto e abriu mão de tudo. Sim ou não, irmão? Para ser transformada. Então fala assim, transformação está aonde? Fala assim, aos pés de Jesus. Irmão, a gente não é transformado, Deus fazendo as coisas para dentro, toda hora que a gente quer, não. Pegou isso aí? Transformações está aos pés do Senhor. Fala assim, na entrega ao Senhor. Sim ou não, irmão? Jesus foi provado, fala assim, foi provado pelo pensamento dos incrédulos. Porque os nossos pensamentos podem nos impedir de receber de Deus. Pegou lá? Sim ou não? Estando, versículo para mim, 39. Quando ouviu o fariseu que tinha o quê? Convidado a falar consigo mesmo, dizendo, esse o quê? Falando pensamentos. Se fosse profeta, bem saberia que essa mulher é uma pecadora. Fala comigo, eu posso ser provado pelos meus pensamentos. Entenda isso, os nossos pensamentos podem nos impedir de receber de Deus. Ah, pastor, não tem nada a ver não. Tem sim, irmão, está bem claro aqui. Quando Jesus está no ambiente, Ele quer saber o que você está pensando. Se você só está pensando, irmãos, e acabar logo e ir embora, é isso mesmo, irmão. Vai acabar logo, você vai embora. Pegou a chave, irmãos. É isso aí mesmo. Você está fadigado, agoniado na presença dEle, você não está aguentando, tem outra coisa te movendo que não é Ele. Pegou a chave, irmão. Nossa, mas está demorando demais, misericórdia. Nosso Deus, não estou sentindo nada. Tem alguma coisa te movendo que não é Ele, irmão. Se você está afadigado, você está precisando lá na sua casa começar a ler Bíblia, joelhar, pedir a Deus uma direção de Deus. Porque no céu vai ser a eternidade adorando a Ele. Glória a Deus, irmãos. Quem pegou a chave, irmãos? Então, aqui é uma prova que os nossos pensamentos nos impedem de acessar a sua presença. Quem entendeu isso, irmão? Sim ou não? Olha o versículo 40 para você poder entender. Respondeu Simão e disse, Simão, uma coisa tem a te dizer. E ele diz a 41, certo credor, ele vai falar que um devia 50, outro devia 500, sim ou não? Existe uma igreja que tem, fala comigo, as mesmas atitudes de quem? Fala comigo assim, de Simão, sim ou não, irmão? Simão representava uma igreja que não reconhece Jesus quando ele está na casa. Quem somos nós nessa noite, irmãos? Um pecador que veio de fora ou gente que está reconhecendo que Jesus está na casa, irmãos? Ela foi direcional aos pés. O perfume é pouco, estamos cabelo, estamos lágrima. Está aí, uma oferta pessoal. Dava para pedir a oferta agora, viu? Mas fique tranquilo, não vou pedir não.
Se Deus não tem seu bolso, Ele nunca vai ter seu coração. Versículo 43. Simão representa uma igreja que não reconhece Jesus e nem honra a sua pessoa na casa. Isso é preocupante, viu, irmãos? A nossa maior preocupação é a gente fazer um culto sem resultado nenhum. Pegou a chave, irmão? Você vir num culto e fazer um culto sem resultado, fala assim, sem resultado nenhum. 44, Jesus vai falar assim, ó, voltando-se para quem? Voltando-se para quem? Não, versículo 43, ele diz assim, Simão respondeu, ele diz, tem para mim que é aquela que... Ele vai falar, entrei em tua... 44, entrei em tua casa e não me deste água para o quê? O que Jesus estava falando? Simão, eu entrei dentro do seu coração e você não foi receptivo para comigo. Sabia que essa água aqui fala assim, de hospitalidade, de ser hospitaleiro? A bacia ficava à porta da casa. Quando aquela visita era agradável, você mandava o servo, porque as pessoas, Jesus estava vindo de 30 km a pé. Ia falar de a pé, olha que chave mais linda. Ele estava vindo 30 quilômetros a pé. Pegou a chave, irmão? Pegou ou pegou? Então, entenda, eles usavam sandálias abertas. Então, era normal o anfitrião que convidou olhasse por pé dos seus convidados. E quando ele chegava, ele pegava a bacia das águas, os servos vinham, pegavam e lavavam os pés. E você estava passando uma mensagem que aquela pessoa é agradável, que ela podia ficar muito tempo na sua casa. Uau! Pegou a chave, irmão? Simão fez isso? Nós estamos fazendo culto assim, deixando os pés de Jesus sujinhos. Porque ele está desagradável demais na nossa casa. Ele está desagradável demais na nossa casa do coração. Ah, isso aqui eu não vou abrir mão, não. Perdoar eu não vou, não entrego. Não dou, o senhor está mandando, mas eu não vou fazer. Tem muita gente deixando Jesus com o pé sujinho. Fala para você, irmão, chupa essa mangazeda agora. Fala para você, irmão, que mandou você vir no culto? Fala para ele aí. A gente não é hospitaleiro com Jesus. A gente deixa ele entrar com os pés sujinhos e fica aí com os pés sujinhos. Porque até agora eu não ouvi nada que eu queria. Até agora esse culto não foi bom para mim. Até agora não deu nada certo. Sua boca está te dirigindo. Para onde você quer ir? Você só fica falando, irmãos, de coisas. Essas coisas sempre vão te faltar. Pega a chave, irmãos. Quem está pegando a visão? Fala para o seu irmão, para de ficar deixando Jesus com o pé sujinho. Seja hospitaleiro, lava os pés dele. Sim ou não, irmãos? Está aqui na Bíblia, é claro. Eu entrei na tua casa, está falando, eu entrei na casa do seu coração. E Simão, eu entrei na sua casa. Jesus entrou na casa de Simão. A primeira coisa que ele cobra, fala comigo, é água para os pés. Sim ou não, irmãos? Se ele cobrou era importante, a água fala de hospitalidade, porque os pés, entenda isso, estavam sempre cheios de poeira, sempre sujinhos, entenda isso, tinha sempre uma bacia de água ao lado da porta, e isso, entenda isso, para isso, entenda isso, Simão, ele foi, fala comigo assim, deselegante. Simão não fez isso, não lavou, mas a mulher lavou de que jeito? Lágrimas. Isso que é um culto de sucesso. Uau, irmão. Na hora do louvor eu chorei ali, sabe? Quem mais chorou, irmão? Chorei ali. Baqueado, pastor Baqueado, chorei ali. Chorei, falei, oh Deus, o Senhor é bom demais. O Senhor é maravilhoso. Só pelo fato da gente estar aqui, Senhor, e saber que tem um rio que a gente pode mergulhar. Tanta gente queria estar aqui e não pode. Tem pessoas que nos assistem de longeão, irmão, da Rússia, da Itália, de Roma, pessoas de Portugal, teu irmão, e fala, não, pastor, eu queria estar aqui. Domingo, acho que passado, retrasado, tinha a irmã da Marina da Geórgia, dos Estados Unidos. Ela falou, nossa, o culto aqui é totalmente diferente. Foi, Marina? Não foi?
Tem gente que queria falar assim, queria estar aqui. Mas não tem, fala, não tem como. Sim ou não, irmão? Quem está pegando a chave? Então, olha que coisa forte. Eu já vou acabar. Fala assim, eu entrei na tua casa, você me negou o quê? Fala assim, água para os meus pés. Qual foi a coisa? Qual foi a segunda coisa que ele está falando aí? Não me deste o quê? Fala assim, Depois o segundo que ele cobrou foi o quê? Fala assim, beijo. Fala, beijo. Não me deste ósculos mais. Esta, desde que entrou, tem o quê? Cansado de beijar os pés. Fala com assim, muita intimidade. Sim ou não, irmão? Não é verdade? Eu fiquei pensando nisso. Fala assim, existe 3 beijos na Bíblia. Os sacerdotes, quando encontravam um, eles beijavam. Quando você encontrava o profeta, você beijava o pulso. Quando você encontrava um rei que a causa era muito cabulosa, você se lançava aos pés dele e beijava os pés. 3, ela falou assim, eu vou no limite, porque eu sei que ele pode me responder. Você só entende o beijo se você entender o sopro. Fala assim, sopro. Fala o sopro. Você está colocando, fala assim, para fora. Fala beijo. Fala assim, beijo. Você está colocando? Beijo envolve, fala assim, DNA. Ela falava assim, eu quero a vida de Deus em mim. Pegou a chave aí, irmãos? Fala assim, é muito profundo. Sim ou não, irmãos? Eu quero a vida de Deus em mim. Por último, o que Jesus cobrou? Você não me deu o quê? Você não ungiu a minha cabeça com o quê? Olha o que fala aqui, falou do beijo, 46. E não ungiste o que? A minha? Com o quê? E essa o quê? Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco. Uau, irmãos. Fique de pé, vou te explicar o óleo. A tua boca é o volante da sua transformação. Ungir com óleo era muito poderoso o propósito. Porque quando uma pessoa entrava na sua casa, você ungia ela, você estava reconhecendo, na verdade, o chamado naquela pessoa sobre a sua vida. E quando você não ungia uma pessoa com óleo, era só na verdade em causa de velório, em coisa ruim. Então por isso que Jesus falou, eu entrei aqui, você nem me ungiu, mas essa me ungiu os meus pés com unguento. Então eu quero que você agora entenda que o Simão fala assim, não falou com a boca, mas falou com a mente. E Deus tratou ele. Viu a seriedade? Quando a gente libera com as palavras? Porque palavras são sementes que vão dar seu fruto no tempo certo. Falou, plantou. Colhe hoje, colhe amanhã, ou colhe daqui um pouco. Porque a nossa boca, fala bem claro, a nossa boca, irmão, é o volante da sua e da minha transformação. A nossa e a sua boca é o volante da nossa prosperidade. Conforme a gente fala, a gente prospera. Então, pastor, o que a gente faz agora? A hora pedindo perdão, que só resta isso. Sim ou não, irmão? Depois da palavra dessa, se não tiver nada que pedir perdão, você não deveria estar aqui, você deveria estar no céu. Vou cantar sem subir. Arrebatado. Murchar a roupa aqui, parece lá com o pai. Porque alguma coisa que eu posso fazer agora é pedir perdão. Deus, perdoa porque eu falei nessa semana, perdoa porque eu estou falando. Deus, eu estou falando mal de tanta coisa, eu estou falando mal até de mim mesmo. Tem gente que fala mal de si mesmo. Sim ou não, né? Eu não presto, eu não valo nada, nada para mim é bom. Não é assim? Nada dá certo. Essa vida não tem graça. E tanta gente querendo viver. A pessoa não sabe nem o que está falando. Fui visitar uma pessoa no hospital ontem. Pessoa doida para sair lá de dentro, irmão, para sair da cama do leite de dor. Orei por ele, profetizei sobre a vida dele. Eu queria era morrer. Irmão, não sabe nem o que está falando. Está cheio de gente querendo viver, irmãos. Cheio de gente querendo ter vida. Você está sadio. Irmãos, glorifica ao Senhor. Nós temos aqui só agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Sim ou não, irmãos? Então nessa noite fala assim, nós vamos orar.
E a nossa primeira oração é para Deus consertar as palavras da nossa boca. É para Deus pôr palavras de vida nos nossos lábios. Para Deus colocar palavras de direção nos nossos lábios. Para Deus nos conduzir em nome de Jesus com palavras proféticas sobre as nossas vidas. Para Deus nos dar entendimento. Para Deus nos dar direcionamento. Para Deus nos conduzir, na verdade, na decisão certa. Talvez no negócio certo, na decisão certa para a sua casa, para a sua empresa, para a sua família, para os seus filhos, para a sua vida sentimental, para a sua vida emocional, para a sua vida financeira. Eu não sei qual que é a direção que você precisa de Deus, mas eu sei de uma coisa: Deus precisa recalcular a rota dos seus lábios. Você precisa aprender com Deus nessa noite. Deus precisa recalcular a rota dos nossos lábios, porque a nossa boca é o volante da nossa, da minha, da sua transformação em nome de Jesus. É que você só feche os olhos nessa noite. Talvez nessa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe verdades sobre o seu coração. Verdades que você precisava ouvir. Talvez você está culpando Deus por algumas coisas e Deus está falando: a culpa não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. As suas palavras te colocaram nesse local, nessa situação. Talvez há dias atrás, ou um ano atrás, 2025, aí, as coisas deram errado e você gerou maldição para você mesmo, com as suas palavras. Você fechou portas com as suas palavras. Você se permitiu ser triste, ficar triste com as suas palavras. Talvez com as suas palavras você duvidou de Deus e ainda está assim, duvidando dele. Talvez com as suas palavras você não consegue acreditar que Deus vai fazer. Ele falou, mas não vai fazer. Talvez você olhe para a situação e fala: não tem jeito. E falando isso você está falando: Deus não pode, não tem jeito. Talvez a gente está nessa posição. Talvez você está usando uma palavra, vendo uma situação e está falando: Deus, já está perdido, você não tem mais como não. E a sua palavra está te direcionando a viver isso. Porque o ambiente, irmãos, ele sempre vence. Se o ambiente da sua casa é um ambiente assim, um ambiente onde as pessoas, infelizmente, está sempre falando coisas pejorativas, coisas que infelizmente não vai dar certo. Se o ambiente da sua casa é um ambiente onde parece um ambiente de casa de doido, onde as pessoas só conversam com brutalidade, só conversam gritando, sua casa parece uma casa de doido. Você precisa mudar isso nessa noite. E você não tem como mudar aqui, você precisa mudar na semana lá. Só que sua casa não é um ambiente onde o Espírito Santo de Deus tem o prazer de estar. Tem alguma coisa errada. Entra na sua casa, dá uma olhada e fala: Espírito Santo, e aí, como é que está? O que precisa mudar nesse local? O que eu preciso mudar para que algo mude na minha vida? O que eu preciso fazer para que algo aconteça na minha vida? O que eu preciso fazer para acessar uma experiência verdadeira com o Senhor? O que eu preciso estabelecer aqui nessa casa para que algo mude? Porque eu estou cansado de viver a mesmice. Eu estou cansado de viver a mesma situação. Eu estou cansado de receber a mesma sentença. Eu estou cansado de ver as mesmas coisas acontecer. Eu estou querendo viver uma nova direção de Deus. Coloque algo nos meus lábios que vai me dar uma direção diferente. Coloque uma palavra profética nos meus lábios. Eu estou cansado de reclamar pelas mesmas coisas que eu não estou disposto a mudar. Olha aí, escute a frase: eu estou cansado de reclamar pelas mesmas coisas que eu não estou disposto a mudar. Oh, Espírito Santo, tira essas reclamações dos meus lábios. Os demônios amam pessoas que só vivem reclamando. Eles nem precisam fazer muita coisa. Vou falar de novo: os demônios gostam de gente que só fica reclamando. Os demônios amam pessoas que só ficam falando e nunca agem. Eles gostam de pessoas que só falam, mas nunca tomam decisões.
Mas Ele odeia pessoas destemidas, pessoas ousadas, pessoas com convicção, pessoas que determinam, pessoas que falam: eu vou tomar uma decisão, eu vou agir, chega, já deu, eu não aguento ficar vivendo desse jeito, já deu, o Senhor é a minha força, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me guiar, o Senhor vai ser o meu destino, o Senhor vai mudar o meu propósito, eu vou viver uma nova etapa, 2026, eu creio. Vai ser um ano de transformação na minha vida em todas as áreas. 2026 eu vou pôr em prática coisas que eu não pus em 2025. 2026 eu vou viver novos sonhos, eu vou viver novos objetivos. 2026 eu vou viver o sobrenatural da parte de Deus. 2026 vai ser um ano de viver o novo de Deus. 2026 vai ser um ano de viver algo poderoso, algo especial. Chega de viver as mesmices. Chega da minha boca me sabotar. Chega da minha boca me, na verdade, os pensamentos me sabotar. Chega de ficar pensando algo que eu não deveria pensar. Chega de pensar que eu não dou conta, que eu não consigo, que eu não posso, que isso nunca vai mudar, que essa dor nunca vai passar. Chega de ficar pensando que essa humilhação não vai ter fim, que essa rejeição, que essa culpa, que essa acusação não vai sair do meu coração. Hoje eu abro mão disso. Com os meus lábios eu quero profetizar. Deus abre uma porta de libertação. Deus abriu uma porta de transformação. Deus jogou o jugo por terra. Deus jogou as palavras de maldição por terra. Deus está fazendo uma obra na sua vida de transformação, de libertação. Deus está te escolhendo nessa noite para mudar a sua história, para mudar seu destino, para mudar seus objetivos, para, na verdade, recalcular a sua rota. Deus te levantou nessa noite, nesse ambiente, para ouvir essa palavra e mudar de vida. Oh, Yaramanai doko, Yarabalabalaba Sharakanto Komana. Levante as suas mãos para os céus. Eu libero uma palavra profética sobre a sua casa nessa noite. Assim como a sua boca é o volante que gera na sua vida transformação, que gera mudança, eu profetizo vida sobre os seus lábios, que assim como Deus tocou nos lábios de Isaías com a tenaz, com a brasa de fogo, e a Bíblia fala: Deus, eu sou um homem de lábios impuros, e a Bíblia no meio de um povo de impuros lábios, a Bíblia fala que saiu um anjo do céu com a tenaz, com a brasa de fogo, e tocou nos lábios do profeta, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Que Deus toque com um fogo nos seus lábios. Que Deus toque com fogo nos seus lábios. Que Deus toque com fogo nos seus lábios. E organiza a sua personalidade, organiza o seu caráter, organiza em nome de Jesus, organiza o seu temperamento. Que Deus organize em nome de Jesus. Que Deus toque com fogo e que você escute o chamado da parte de Deus. Porque hoje Deus nos convida a disciplinar a nossa boca e os nossos pensamentos. Vento de poder sobre meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer conhecer-te mais, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
quer nos transformar ao ponto da gente conhecer Ele. Dos nossos pensamentos ser o pensamento dEle. Dos nossos pensamentos nunca ser pensamentos que subjugam Jesus. Que deixe Ele sem óleo, que deixe Ele sem lavar os seus pés, que deixe Ele sem beijo. Oh Espírito Santo, nós temos necessidade, mas tudo que o Senhor quer de nós é intimidade. Que Deus nessa noite possa visitar a sua casa, o seu trabalho, os seus negócios, os seus sonhos. Que Deus possa ser forte com você, que Deus possa pegar nas suas mãos e te faça prosperar. Que Ele caminhe com você, que Ele seja forte com você. Que no arraial da batalha Ele vença. Que Ele caminhe, seja uma voz profética no arraial da batalha. Que o Jeová, que Yahvé, Sabaote, o Deus de todas as guerras, o Deus vencedor das batalhas, caminhe com você e seja forte com você. Que a mão do Senhor te conduza em virtude. Que a mão do Senhor faça você caminhar em plenitude de bênção. Que a mão do Senhor te faça caminhar em refrigério. Que a presença do Espírito Santo te faça entender essa palavra que Deus quer de você, em o nome de Jesus. Que a sua boca seja na verdade usada para abençoar e não para se sabotar, para amaldiçoar, para reclamar, mas que os seus pensamentos sejam alinhados com aquilo que Ele está fazendo no ambiente. Que Deus te perdoe, que Deus me perdoe nessa noite. Que nós sejamos, em nome de Jesus, cheios de entendimento nessa noite e que recebemos o perdão de Deus. Coloca a mão no coração. Que o Espírito Santo de Deus te molde, porque Ele te conhece. Que você cresça depois dessa palavra. Que as pessoas ao seu lado vejam mudança através da sua vida. Que as pessoas olhem para você e falem assim: nossa, como você mudou. Você está diferente, tem algo diferente em você. Tem um brilho nos seus olhos diferente. As suas palavras são de vida e não de morte. As suas palavras são de bênção e não de tragédia, na verdade, não de caos, não de adversidade. As suas palavras são de esperança. As suas palavras têm sido diferentes. Olha, eu vejo mudança nos seus olhos, eu vejo mudança na sua vida, eu vejo mudança na sua postura, eu vejo mudança. Que as pessoas olhem para você e falem: eu vejo que você mudou. Eu vejo um brilho diferente nos seus olhos, eu vejo uma alegria no seu coração, eu vejo uma confiança na sua vida, eu vejo uma perseverança na sua vida, eu vejo uma perseverança nos seus lábios. Eu estou vendo algo diferente em você. Oh! Somos transformados através da sua palavra. Que essa palavra profética nessa noite alcance a sua casa, a sua empresa, o seu lar, o seu trabalho, os seus funcionários. Alcance de maneira profética aquilo que você faz, aquilo que você está colocando nas suas mãos seja abençoado. Que Deus entregue sobre a sua vida, sobre a sua casa paz. Que sobre a sua dispensa haja fartura. Que sobre a sua casa haja paz. Que Deus entregue nas suas mãos, em nome de Jesus, a porta dos seus inimigos. E que a mão do Senhor te conduza em paz. Assim como essa mulher foi liberada em paz, vai em paz. Vai em paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a paz, que a paz, que a paz, que a paz, que a paz de Deus te alcance nessa noite. Que a angústia, a aflição dê lugar à paz. Que a angústia, a aflição, as adversidades da vida, que as ansiedades abra lugar para a paz de Deus. Que Deus te conduza em paz. Vai em paz, vai em paz, vai em paz. Oh! Que a paz de Deus te liberte. Que a paz de Deus te transforme. Que a paz de Deus te faça acessar lugares altos dele. Que a paz de Deus gere equilíbrio sobre os seus emocionais, sobre as suas emoções. Que a paz de Deus gere equilíbrio sobre a sua casa, sobre o seu casamento, equilíbrio. Oh!
Que a paz de Deus te direcione a viver o sobrenatural da paz de Deus. Aplauda o Deus da paz, porque muito em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Oh! Que Deus te abençoe e te prospere.